Olá, eu me chamo Adolfo Seixas e vou falar um pouco sobre método de esterilização. A esterilização é um processo utilizado para eliminar micro-organismos viáveis de determinado produto mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos. Dentre esses micro-organismos, nós podemos citar principalmente bactérias, fungos e vírus, que são os principais responsáveis pelas infecções hospitalares. Para impedir a ação desses micro-organismos, são utilizadas diversas técnicas de controle microbiano, como, por exemplo, a utilização de óxido de etileno, calor, radiação, conservação, que são explicadas mais à frente. Além da esterilização, nós temos a asepsia, que é um conjunto de métodos e processos que visa justamente evitar a contaminação por agentes infecciosos ou patológicos. Além disso, temos a antisepsia, que é um conjunto de métodos que visa remover esses agentes de determinado ambiente ou produto, além da própria desinfecção, que é apenas a redução desses micro-organismos em determinados equipamentos. A autoclavação é um processo de esterilização por calor úmido que utiliza-se, como o nome diz, do autoclave. Ela age através da difusão do vapor d'água para dentro das membranas celulares, ou seja, osmose, hidratando o citoplasma celular, produzindo alterações químicas e coagulando mais facilmente o citoplasma sob a ação do calor, ou seja, desnaturando as proteínas através do calor e da pressão. O autoclave é uma caixa metálica, com paredes duplas, delimitando assim duas câmaras, uma externa de vapor e uma interna, que é a câmara de esterilização. A externa se aquece primeiro, então aquece a interna, forma-se pela diferença de densidades entre o vapor e o ar. O ar é expulso, cria-se uma pressão negativa que puxa cada vez mais vapor. E é por isso que deve-se tomar cuidado para a disposição dos objetos dentro do autoclave, pois deve-se deixar espaço para a drenagem do ar, para que não se formem bolsões de ar seco que diminuem a eficiência do processo. Deve-se também atentar-se ao tempo, pressão e temperatura do autoclave e, é claro, se os equipamentos a serem esterilizados, os instrumentais, os meios de cultura, são resistentes à pressão e à temperatura. A ação combinada de temperatura, pressão e umidade são suficientes para uma esterilização rápida. Esterilização por filtração, processo na qual a amostra é filtrada por um material semelhante a uma tela, na qual possui poros tão pequenos que são capazes de reter micro-organismos. Ou seja, essa esterilização se baseia em um tipo de barreira física, que permite apenas que determinados micro-organismos consigam passar, variando apenas de acordo com o tamanho na qual o micro-organismo tem. Essa filtração ocorre devido à diferença de pressão entre o frasco da amostra e o frasco coletor. O processo é usado para esterilizar os materiais sensíveis ao calor, como alguns meios de cultura, enzimas, vacinas e soluções antibióticas. Atualmente os filtros evoluíram muito e podemos ter mesmo filtros de membrana, compostos por substâncias como estéreis de celulose ou polímeros plásticos, na qual podem ter poros de até 0,1 micrômetros. Esse tamanho é tão pequeno que é capaz de segurar alguns vírus e até mesmo proteínas grandes. Contudo, a principal dificuldade dos filtros continua sendo com a flexibilidade de algumas bactérias, como as espiroquetas e o microplasma, na qual muitas vezes consegue ultrapassar vários filtros. Contudo, o processo ainda é muito utilizado e continua evoluindo bastante. Esterilização por calor seco. Esse processo requer o uso de temperaturas muito elevadas. A esterilização por calor seco causa a destruição dos micro-organismos, fundamentalmente por um processo de oxidação, ocorrendo uma desidratação progressiva do núcleo das células e a desnaturação e coagulação das proteínas. Pode ser alcançada pelos seguintes métodos: flambagem. Utilizando-se principalmente alça, fios de platina e pinças, na chama do bico de gás, aquecendo-os até o rubro. Incineração. É um método destrutivo para os materiais. É eficiente na destruição da matéria orgânica e lixo hospitalar. Nesse método, existe a queima dos contaminantes até se tornarem cinzas. Raios infravermelhos. Utilizando-se lâmpadas que emitem radiação infravermelha, essa radiação aquece a superfície exposta a uma temperatura de cerca de 180 graus Celsius. Estufa de ar quente. Constitui-se no uso de estufas elétricas e é o método mais utilizado nesse processo. Vantagens: é efetivo para instrumentos metálicos, não destrói os cortes dos instrumentos, não corrói ou enferruja. Desvantagens: requer longo tempo de esterilização, pode ter falha pessoal na marcação correta do tempo de esterilização, pode descolorir ou queimar papel de tecido. Olá, turma!
Me chamo Eliakim Oliveira e vou falar sobre alguns métodos químicos de esterilização. Um deles é o uso de aldeídos como o glutaraldeído e o formaldeído. O glutaraldeído é usado na esterilização de materiais de acrílico, nylon, catéteres, laringoscópios e possui uma atividade biocida de alquilação, alterando o DNA e a síntese proteica dos micro-organismos, e atua enrijecendo a parede celular de esporos, sendo indicado para desinfecções de alto nível. O formaldeído possui um mecanismo semelhante ao do glutaraldeído, com a diferença que ele pode ser utilizado a temperaturas acima de 40 graus Celsius. Apesar dessa vantagem, ele tem baixo poder de penetração e também é bastante tóxico, o que se torna uma bela desvantagem no seu uso no cotidiano. Um outro método utilizado é a partir de álcoois que agem por desnaturação das proteínas de micro-organismos, sendo o efeito bactericida aumentado quando hidratado. E uma observação: os álcoois não conseguem destruir esporos bacterianos. Alguns álcoois são o isopropílico e o etílico, sendo o etílico bastante utilizado no dia a dia. Um outro método é utilizando o ácido paracético, que promove a desnaturação de proteínas e alteração na parede celular. Ele é efetivo na presença de matéria orgânica, mas é corrosivo e instável após diluição. Ele se decompõe em água, oxigênio e peróxido de hidrogênio, sendo que o efeito do peróxido de hidrogênio será visto mais para frente. Outros métodos químicos envolvem a utilização de compostos orgânicos e inorgânicos que liberam cloro ativo, compostos fenólicos, biguanidas que são vendidas como antissépticos, quaternário de amônio, entre muitos outros. A esterilização por radiação é um processo usado principalmente em materiais termossensíveis, pois gera um insignificante aumento de temperatura que não prejudica na integridade do objeto. Esse método está disponível majoritariamente em escala industrial devido aos altos custos de implantação e controle. Essa técnica atua danificando as moléculas de ácidos ribonucleicos, inibindo a síntese de proteínas vitais para os micro-organismos, levando-os à morte. Sua eficácia depende do comprimento de onda, da intensidade e da distância empregada ao objeto a ser esterilizado. Pode ser dividido em radiações ionizantes e não ionizantes. As radiações ionizantes são os raios gama, beta, alfa e X, sendo que o gama é o mais utilizado. Essas ondas carregam bastante energia, por isso possuem boa permeabilidade em materiais já empacotados, sendo bastante usadas para esterilizar produtos em suas embalagens finais. Sua ação se dá tanto através de mecanismos indiretos como diretos. Os mecanismos indiretos atuam na formação de radicais livres como H+, e o H-, que circulam dentro da célula e podem atacar as ligações fosfodietas do DNA, prejudicando a replicação celular. Os mecanismos diretos têm o DNA e o RNA como seus principais alvos. Eles causam a quebra das ligações de filamentos simples ou duplos, prejudicando a síntese de proteínas essenciais para os micro-organismos. Já as radiações não ionizantes são as formadas por raios ultravioletas. Elas atuam induzindo a formação de ligações cruzadas entre pirimidinas adjacentes em um dos filamentos de polinucleotídeos, formando dímeros de pirimidinas, efeito chamado de fotoenvelhecimento, o qual prejudica a replicação dessas moléculas. Por ter baixa penetrabilidade, possui uma ação bastante limitada, removendo apenas micro-organismos da superfície do material-alvo. Métodos físico-químicos de esterilização. O peróxido de hidrogênio, em uma câmara fechada, é usado sob a forma de plasma, o quarto estado da matéria, por efeito de um campo eletromagnético, fazendo com que o peróxido de hidrogênio se dissocie em íons, elétrons e radicais livres. Essas moléculas reativas e com alto poder oxidante interagem com componentes celulares, como fosfolipídios, enzimas, material genético como DNA e RNA, evitando assim a atividade celular e a proliferação de micro-organismos. É usado como alternativa em artigos sensíveis a altas temperaturas e umidade. Ele não é usado em derivados de celulose. Seu processo é rápido, que leva cerca de 1 hora e não libera produtos tóxicos. O óxido de etileno. O óxido de etileno é um gás incolor e inflamável, por isso é utilizado misturado a substâncias não inflamáveis, como dióxido de carbono e nitrogênio. O óxido de etileno é usado em uma câmara fechada sob umidade relativa e em micro-organismos reage com a parte sulfídrica de proteínas do sítio ativo do núcleo do micro-organismo, impedindo sua reprodução, agindo como bacteriostático e fugostático, usado principalmente em produtos que não podem ser expostos ao calor e a esterilizantes líquidos, como aparelhos de monitorização, marca-passos e bombas. Seu uso tem um custo elevado, é um longo processo de esterilização, levando de 7 horas a 7 dias, e além de ser um produto tóxico e cancerígeno.